Bom dia, meus irmãos. Tudo bem? Bem-vindos a mais um dia de O Cumprimento da Promessa. Bom, no dia de hoje, Deus colocou uma palavra ao meu coração. E essa palavra, ela fala muito sobre perseguição, sobre quando muitas vezes estamos passando por uma aflição, uma dificuldade e muitas vezes queremos uma confirmação e uma confirmação da parte de Deus. Que claro, nós só teremos a devida confirmação conforme a nossa busca, conforme a nossa fé, conforme a nossa posição a qual nos colocamos diante de Deus. Então, meus irmãos, peço-lhes que vão até o 1 Reis da Bíblia, 1 Reis, capítulo 19. Bom, nós vamos aqui falar de um profeta chamado Elias, o qual ele foi designado por Deus para profetizar contra adoradores os quais não agradavam ao Senhor. Aqui eu falo, é claro, sobre tudo aqui é sobre a palavra de Deus, porém nós podemos tirar muitos aprendizados que ocorreram. E aqui na Bíblia, na palavra de Deus, há com certeza ensinamentos, mas muitos ensinamentos, o qual, se aprendermos, se colocarmos em prática, grandes coisas podem acontecer em nossa vida. Eu costumo dizer grandes coisas, porque as coisas que Deus faz, ao nosso ver, o que nós queremos para nós mesmos, é pequeno perto do que Deus tem para fazer em nossas vidas. Deus sempre tem algo maior para as nossas vidas. E isso eu posso falar desde o meu nascimento até o trilhar da minha vida até hoje. Então, muitas coisas sobrenaturais acontecem, muitas mudanças, muitas transformações, se estivermos firmes na presença de Deus. E se não estivermos, veremos sim. Veremos dificuldades, muitas vezes sem cessar e sem haver mudança. Então, que venhamos nós estarmos firmes na presença de Deus. Então vamos para a palavra, capítulo 19. E aí, ao ler a palavra, eu irei estar falando em cima sobre o que Deus tem revelado neste momento para mim e para você. Então aqui na palavra, no texto, diz: Jezabel ameaça Elias. Então Elias, um grande profeta, um homem muito usado por Deus e um homem o qual tinha uma intimidade com Deus. Ele ouvia a voz de Deus e ele fazia tudo conforme a vontade de Deus. E quem estava em volta via que tudo que ele falava e da maneira que ele agia, tudo se cumpria. Amém? Então vamos lá. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara os profetas à espada. Ou seja, houve uma batalha espiritual quando o profeta Elias lutou contra os 400 adoradores de Baal e os 450 adoradores de Azera, que eram deuses estranhos. Então, por conta disso, Jezabel muito irada ficou e ela já perseguia os profetas. Jezabel era a esposa de Acabe, ok? Eu não vou entrar nos detalhes, senão vou ter que voltar lá do início da história. Então vamos lá, para essa palavra. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara os profetas à espada, todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses,
e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e, para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e disse-lhe: levanta-te e come. Então aqui tem uma palavra que diz que o profeta Elias ele ficou muito angustiado, ainda após Deus fazer algo extraordinário, que foi descer fogo do céu, consumir o holocausto, e depois ele matar todos os profetas de Baal e de Azera ao fio da espada. Ele mandou com que os homens matassem. Por fim, por essa perseguição, muito angustiado ficou Elias. E veja só que o ânimo de Elias, o qual um profeta, um homem que tem uma tal intimidade com Deus, como ele ficou mal, como ele se sentiu como que frustrado, derrotado, debilitado, entende? Por muitas vezes em nossas vidas nós estamos caminhando e nos deixamos levar por algumas situações que acontecem em nossa volta. Mas aquele que verdadeiramente serve a Deus, ele não se permite com que essas coisas aconteçam, ainda mais quando se tem intimidade com Deus. Então, na verdade, temos que ter fé e temos que caminhar de acordo com os princípios de Deus, para que tenhamos a certeza de que nada, nem ninguém e nem nenhuma situação pode nos debilitar. Na verdade, isso aqui fica como uma experiência para nós, como um conhecimento. Eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. No momento certo, Deus manda a provisão. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Deus, independente daquela situação que ele se encontrava, ele estava sendo forjado, né? O psicológico dele, o emocional dele. Dali ele ainda teria um percurso adiante. Levantou, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, e ele disse: o que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, e derribaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem ela. E ele lhe disse: sai para fora, e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. Veja só que Elias ele não saiu da caverna enquanto ele não tinha certeza que era Deus. Entende onde entra a intimidade? Quando você tem intimidade com alguém, você sabe como essa pessoa fala, como ela age e quando é verdadeiramente ela. Eu aprendi algo. Quando você está dentro da sua casa, veja só, é muito espiritual.
Quando você está dentro da sua casa e você ouve uma voz chamando pelo seu nome, e você diz, oi, e depois você vê que não tem ninguém, fica a dica, repreenda. Em nome de Jesus eu repreendo. Quando você está dentro de casa e do nada algo cai, ou bate, ou se move, algo que dá um arrepio na tua espinha, de lá do cóccix até a ponta do fio da cabeça, assim você fala, meu Deus do céu. Repreenda, ore da mesma forma, repreenda. Porque o adversário da nossa alma, ele quer liberalidade, ele quer permissão para acessar a nossa vida, a nossa casa, o nosso ser. E nós não podemos permitir. Porque a palavra do Senhor diz assim, se ensina ou não, no demais é procedência do maligno. Se Deus tiver que falar com você, Ele vai falar tete a tete com você. Ele vai fazer você entender no teu ser, no teu entendimento, que Ele está falando contigo. Assim como foi com Elias. Veio o terremoto, veio o vento forte, veio o fogo, e ele viu que não era Deus. Porém, Deus havia falado antes com ele para que ele saísse da caverna. E por fim, ele ouviu uma voz mansa, né? E delicada. Então, meus irmãos, na verdade, vemos nós que ele só saiu daquela caverna quando ouviu a voz de Deus. Então, quando você buscar intimidade com Deus, independente das dificuldades, independente das perseguições, independente do que você possa passar, Deus falará com você e Ele mostrará o verdadeiro caminho o qual você deve seguir. Sendo assim, por fim de tudo, o profeta Elias, ele sempre teve intimidade com Deus. Que por fim é como fala a palavra, que ele foi levado por uma carruagem de fogo, não é verdade? Então, profeta ousado e usado por Deus. E está aqui, ó. E o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco e vem, e unge Azazel rei sobre a Síria. Por fim, ele ungiu um rei, e muitas coisas ainda aconteceram no decorrer da história com o profeta Elias. Essa história a qual ele se encontra, muitas coisas ainda aconteceram. Até que, após Elias ser levado por uma carruagem de fogo, quem assumiu a posição de profeta foi Eliseu, que era o que o ajudava. Então, meus irmãos, eu venho lhes dizer, você pode ser perseguido, você pode passar por dificuldades, você pode passar por afrontas, podem até tentar te tirar de onde você se encontra, da posição que você se encontra, podem, mas não precisa você brigar, não precisa. Porque nós temos um Deus, um Redentor, o qual Ele briga por nós. Façamos tão somente nós a nossa parte. E a parte dele Ele fará. O Senhor fará a parte dele. Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu me coloco diante da Tua face, da Tua presença. Eu te agradeço por tudo que tens feito em minha vida. Eu te agradeço por tudo que tens feito nessas vidas. Eu oro não só pela minha vida, mas eu oro pela vida dos meus familiares, os de perto, os de longe. Eu oro pela vida dos familiares dessas pessoas que aqui se encontram neste momento de oração. Pai, eu peço que livre essa vida. Eu sei que tem vidas no dia de hoje, assim como o Senhor tem falado comigo nesta palavra, há vidas no dia de hoje que precisa de uma confirmação da tua parte. Há vidas no dia de hoje que precisa de uma libertação. Há vidas no dia de hoje que precisa que o Senhor fale com a vida dela tete a tete. Eu não sou teólogo. Eu não entendo profundamente da tua palavra, mas eu entendo dos teus mistérios. A tua palavra, ela é mistério, até para um teólogo. Até para o que acha que entende
muito profundamente a palavra. Mas eu sou teu servo errante, falho, mas fiel a ti, o qual se coloca à brecha para sempre fazer a tua vontade. Então, Pai, que essa pessoa tenha entendimento, discernimento, sabedoria, para saber que quando o adversário da alma dela se levanta contra a vida dela, ela tem que ter paciência para que o Senhor, no momento oportuno, dê sabedoria, entendimento, dê um escape, para que ela possa tomar determinadas decisões. Porque quando o profeta Elias ele lutou contra os 400 adoradores de Baal e os 450 adoradores de Azera, ele não tomou a frente dizendo o que ele faria, mas ele sabia que em teu nome, que em teu poder, que através de ti ele faria grandes coisas, ou seja, através da intimidade a qual ele tinha com o Senhor. É como quando um chefe, um patrão, um CEO de uma empresa, ele diz para você, vai e faz, está em tuas mãos. Quando ele diz vai e faz, está em tuas mãos, ele está acreditando que através da tua vida algo pode acontecer. Então, Pai, se nesse momento eu fui constituído, desde o ventre da minha mãe, como um profeta em tuas mãos, porque quantas profecias chegaram até mim, e neste momento eu sinto fortemente a tua presença. Eu nada sou, Pai, mas sou um vaso nas tuas mãos, vaso na mão do oleiro. Senhor, constituíste-me como pastor. Desde o ventre da minha mãe eu fui ungido. E ainda assim, na palavra, usando a boca de outros homens, o Senhor disse através dessa boca, foste ungido desde o ventre da tua mãe, estás aguardando ser ungido pelo homem. 3 dias após eu fui ungido, Pai, a diácono, em uma determinada denominação. Mas o que me vale a unção pela mão do homem, se não for por tua ordem, por tua vontade, nada servirá. Mas que essa unção ela venha do céu, da tua parte, da tua vontade. Então, se fui eu constituído como profeta nessa terra, eu profetizo neste momento que esta pessoa que está esperando essa confirmação, ela chegará hoje em nome de Jesus. Através dessa palavra. Essa pessoa ouvirá essa palavra e algo acontecerá. Acontecerá algo como um terremoto. Acontecerá algo como um vento impetuoso. Acontecerá algo como um fogo ardente. Acontecerá algo extraordinário. E por fim, ela ouvirá a tua voz. E ela verá que é o Senhor falando. Então, Senhor, que em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu profetizo toda sorte de bênçãos nessa vida. Eu profetizo que haverá uma virada. Essa pessoa que outrora estava lá em cima e de repente escorregou ou caiu, ela estará no topo novamente, mas diante da tua presença. Eu profetizo conquista, eu profetizo vitória, eu profetizo transformação, eu profetizo libertação, eu profetizo cura, eu profetizo todas as sortes de bênção sobre essa vida. E aquele que puder, que tome posse da tua palavra, que tome posse dessa profecia. E se tu me constituísse como profeta, eu verei e ouvirei das próprias pessoas que houve uma mudança, uma transformação. Porque tu és grandão, extraordinário e poderoso. E através dos teus servos, através daqueles que se colocam na brecha, a posição, o Senhor fará grandes coisas. Pai, eu te agradeço pela rica e poderosa oportunidade de pregar a tua palavra e me coloco como um servo ousado na tua presença. Assim como foi com o profeta Elias ousado, que estas palavras as quais eu expressei não sejam minhas, mas tuas, e que possa fazer uma grande mudança e transformação nessas vidas. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos, busque a face de Deus, firme-se na presença do Pai,
Eu creio que grandes coisas Ele fará em tua vida, pois essa foi a palavra de hoje que Deus colocou ao meu coração, para que eu venha expressá-la para você. Até a próxima palavra. Não deixe de compartilhar, não deixe de dar o seu like, não deixe de compartilhar, porque há pessoas que precisam ouvir essa palavra. Deus fala no meu ser aqui, fortemente, que há pessoas que ouvirão essa palavra e que muitas vezes você está ouvindo, tem que mandar essa palavra para alguém. E ao ouvir dessa palavra, não porque eu estou falando, mas porque você sentirá no teu coração, muitas vidas podem ser transformadas. Até a próxima palavra e que Deus te abençoe.